estamos aqui com o nosso programa Viva a Vida. Obrigada pela sua companhia, fique conosco, porque hoje nós temos matérias maravilhosas para ser abordadas e que serão úteis, provavelmente, à sua vida ou à vida de pessoas que você conhece. Porque esse é o grande objetivo desse programa, ser útil à sua vida. Acrescentar, agregar informações, porque conhecimento é poder. E hoje nós estaremos abordando o tema bullying. Por quê? O presidente Michel Temer, ele alterou a lei 9.394 de 96, tá? Por quê? Ele fala sobre o bullying nas escolas. E o texto sancionado altera um trechinho dessa lei e inclui a responsabilidade das escolas em promover medidas de combate ao bullying, além de pensar em ações de promoção da cultura e da paz. Então, fala exatamente o seguinte, o artigo 12, que foi alterado, pela lei sancionada, fala assim: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de, inciso 9, promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, entre parênteses, bullying, no âmbito das escolas. E 10º, estabelecer ações destinadas a promover a cultura da paz nas escolas, diz a lei atualizada. Esse assunto, como é um assunto de extrema relevância para toda a sociedade, porque o bullying acaba trazendo desdobramentos para a vida adulta, inclusive, da criança, em termos de autoestima, de segurança, qual é o adulto que vai estar na nossa sociedade interagindo com outras pessoas. E sobre esse assunto, então, e falando sobre a responsabilidade da escola, nós temos aqui a Neide Laura Bueno Barbério. É isso mesmo, Neide? Isso mesmo. Tudo bom? Tudo. Neide Laura ou Laura? Pode ser Laura mesmo. Muito bem, a Laura com nós. A Laura é psicóloga de uma escola em Taubaté e que, inclusive, elaborou um projeto muito interessante de combate ao bullying, né, Laura? Isso Como é que mesmo. foi isso? Obrigada pelo convite inicialmente. Obrigada a você de estar aqui com a gente. Agradeço. Porque... Graças, super simpática. Obrigada. Realmente é um motivo da gente falar bastante, orientar a população de modo geral da necessidade de abordar esse tema tão relevante para a sociedade como um todo. Dentro do contexto educacional, nós da Escola Dinâmica, abordamos o assunto todos os dias. Porque o bullying acontece de uma forma velada. Diariamente? Sim, é uma forma... Gente, que coisa incrível. É uma forma velada, que eles conseguem, de uma certa forma, camuflar umas questões que são bem pertinentes de grupos, e através de algumas características, depois nós vamos falar aqui. Mas aí a escola desenvolve esse projeto uma vez no ano para poder... fazer com que a comunidade mesmo escolar participe. Chama os pais para a escola participe de uma maneira ativa. Sim, os pais, os alunos se envolvem. Então, nós temos momentos diversos, baseados em momentos de teatro, dança, exposição mesmo de pintura, de desenhos com as crianças e adolescentes também, porque nós atendemos também esse grupo de adolescentes. Nossa escola é do ensino infantil até o 9º ano do Fundamental 2. Então, dentro dessa clientela nossa, nós buscamos, através de parceria com os pais, de profissionais dentro do âmbito escolar, trazer e promover a conscientização, o combate ao bullying. O que seria, Laura, o bullying? Para a gente que está ali assistindo, que está nos acompanhando, como o bullying ele é praticado e o que é que, vamos dizer assim, a gente acabou de falar que até a própria lei conceitua o bullying. Mas no dia a dia, como é que a gente percebe o bullying?
Então, dessa forma bem velada, como eu te disse, velada, né? olha. Porém, em alguns casos, como dentro da nossa escola, temos a figura do psicólogo escolar, que faz muita diferença no dia a dia da escola, do andamento, sim, né? com certeza. Nós temos 2 psicólogas, eu e a Juliana, que atua também com o Fundamental 1 e Educação Infantil. Então, nesse sentido, a gente traz, criando um vínculo com os alunos, fazendo um trabalho de orientação, eles se aproximam, né, em outros momentos, trazendo informações para dentro da nossa sala, que é o Serviço de Psicologia Escolar. Eles contam. Eles Isso, contam eles o que está acontecendo. Eles sim. participam, a direção e a área da psicologia, como você faz Com parte, certeza. do que está acontecendo em sala de aula. Sim, para a gente poder ter a certeza do que realmente se caracteriza o bullying. Então, vamos lá, inicialmente, para entender um pouquinho como se caracteriza o bullying. O que é o bullying, né? O bullying é um ato repetitivo e intencional de violência verbal, física e psicológica, com uma ou mais pessoas de um grupo. Então, nesse sentido, envolve uma série de pessoas. E as características que observadas assim mais através de pesquisa até mesmo, vamos dizer assim, não podemos falar até do bullying, Virgínia, sem falar dos personagens, né? Tem que falar. Existem esses personagens. Quais são os personagens? Quais são? Então, é importante identificar, até para a gente identificar na própria sociedade, né? Com certeza, porque o bullying não acontece somente dentro do ambiente escolar, né? Na casa da própria pessoa, no ambiente de trabalho, na família. Então, assim, são os personagens, primeiramente o agressor, né, aquele que promove esses atos de violência, a vítima, que acata, de uma certa forma, essas violências passivamente, e os espectadores, que são a plateia, né, a plateia que assiste Sem aquilo. espectador tem bullying? Eu costumo dizer que sem show não há plateia, ou sem plateia não há show, né? Então, nesse sentido, não tem Aí não como tem interesse promover. do agressor, Sim. não existe interesse. Porque ele acaba se sobrepondo, ele acaba se fortalecendo, então... Perante o grupo. Perante o grupo, né? Sim. Porque, na verdade, assim, por que a vítima, né, se cala? Porque ela já tem uma característica de introversão, de introspecção, de timidez. Então, baixa autoestima, faz com que ela se isole ainda mais, né? Aconteça casos de evasão escolar, por conta do medo. Então, ela deixa de frequentar a escola por medo de sofrer essa questão do bullying. Eu tenho uma dúvida, talvez seja a dúvida também dos nossos telespectadores e dos nossos internautas. Qual a fase da criança que ela mais pratica o bullying? É a primeira infância, né? Os pequenininhos, sim, porque criança é cruel. Sim, criança também. É muito cruel, a gente sabe disso, né? Na fase dos pequenininhos, ensino fundamental, ensino médio, qual Eu acho que em todos os níveis da educação, né, da faixa etária, existem a probabilidade da existência do bullying mesmo. Agora, a questão maior é como que as pessoas, os maiores, os adultos, lidam com isso. Se eles observam logo de cara, né, por algum comportamento que difere da maioria, né, de isolamento mesmo. Aquele aluno que tem uma dificuldade enorme de aprender, que está sempre quietinho, isolado, que na hora do lanche, na hora do recreio, do intervalo, fica sozinho, né? Então, tem outros grupinhos aí atrás. Então, a gente tem que estar sempre atento. Tá certo. Nós vamos para um pequeno intervalo, não sai daí, porque tem muito mais sobre esse assunto que é para a gente conversar. E isso é muito importante para os nossos pequenos e para a formação da personalidade dos nossos adultos que estarão interagindo na nossa sociedade. Fica aí. Nós estamos conversando hoje sobre bullying e eu estou aqui com a Neide Laura, ela é psicóloga e ela trabalha numa escola em Taubaté e tem um olhar treinado para identificar o bullying na área escolar. Sim. Como diferenciar, Laura,
A criança que é introspecta por natureza, tímida por natureza, se isola por preferência, daquela que está sendo vítima de bullying. Então, a criança que ela já tem, né, por sua natureza, como você falou, essa timidez, ela já tem uma certa inabilidade social. Certo. Né? Se em casa os pais observam que ele chora com frequência, né, que ele tem muito medo, que ele tem essa resistência em ir para a escola ou qualquer outro ambiente que seja, né, não só a escola, como a gente já tinha dito, Sim. acaba que percebendo através do comportamento do filho. Então, Certo. o filho está mudando o comportamento. O que eu devo observar? Né? O que está acontecendo? Através do diálogo é uma boa forma de chegar ao filho, de entender, né, depois de uma observação um pouco mais criteriosa, porque isso é manifesto através mesmo do corpo. Certo. Né? Então, observou que alguma coisa está errada, está alterando alguma coisa em relação ao comportamento e aprendizagem, porque é um reflexo. Aprendizagem anota, né? Sim, E o baixo desempenho. Então, se ele está com um desempenho abaixo da média, né, conforme no decorrer da trajetória escolar, ligar a antena, né? ligar a antena, né? E buscar dentro da escola os profissionais que atuam lá. E sempre conversar, né? Sim, a parceria é tudo, né, Virgínia? Parceria, com certeza, é tudo. Sim. Agora, como tratar o bullying? Certo. O bullying, depois de observado, deve ser colocado para a família uma posição de que a família precisa estar mais aberta ao diálogo, à conversa. Certo. Né? Esclarecer do porquê ele aceita essa condição de vítima. O que faz com que ele esteja tão inseguro frente à autoimagem dele e se deixe levar pelo julgamento do outro. Aceitar passivamente essa agressão verbal, física, psicológica, já denota que é a vítima, né, a criança, a vítima, pode ser até um adulto no ambiente de trabalho, por exemplo, mas por que ele tolera isso? Sim. É sinal também que precisa de ajuda, né? Com certeza, e muitas vezes a ajuda de um profissional da área de psicologia. Entendi. Né, para intervir junto com a família. Porque às vezes a família também acaba que, de uma forma ou de outra, fazendo com que esse indivíduo se sinta mal, com alguma característica física, né, por uma questão de Às lentidão. vezes o bullying começa em casa, né? Começa em casa. Então ele já tem essa questão de insegurança, de eu não sou bem visto, não sou bem quisto, e aí vai para a escola, é um ser outro gordinho, ambiente. né? De ter uma aparência diferente ou de ser especial, E né? aí vem uma questão assim da culpa, né? Eu tenho culpa, então assim, eu sou dessa forma mesmo. Então, se ela me chamar, por exemplo, como uma aparência física que eu estou dizendo, né? De gordinha, porque está acima do peso. Eu sei que eu sou gordinha, então eu vou aceitar isso? Né? Então, de forma alguma, tem que buscar a ajuda profissional. De uma certa fortalecer forma, a vítima para que ela pare de ser uma vítima. Agora, existem crianças também que gostam de estar nessa situação vitimizada? Elas se vitimizam para chamar atenção? Neste caso específico de bullying, não. Não. Tá. Não, porque essa é uma dúvida minha. Sim, entendeu? o caso é mais sério, né? Porque envolve outras pessoas. Sim. Então, neste contexto, entende-se que tanto a vítima, principalmente quanto o agressor, precisa de acompanhamento psicológico. Os dois precisam de ajuda e a família é essencial nesse contexto para estar resolvendo a situação. Sim. Mas falando em família, essa é uma dúvida que não quer calar. A criança repete o discurso de casa? Muitas vezes, o agressor, principalmente, repete o discurso de casa? A sociedade, ela padroniza um comportamento, né? Então, o que é bonito na sociedade? Então, os pais já trazem essa cultura para dentro de casa, né? De que precisa olhar para o outro, julgando, discriminando. Então, isso faz-se no dia a dia. Também o preconceito, né? Sim, o preconceito se instala de raça, ali. cor, religião. E às vezes até de uma forma inconsciente. Né? Então, acaba passando para o filho em atitudes, em comportamento, em ações, e aí o filho, né, precisa dessa imagem, dessa referência dos pais, acaba observando o comportamento e agindo e imitando esse comportamento. Ou seja, repetindo o padrões, próprio exemplo. Né? Repetindo padrões de comportamento. Isso é muito importante, porque uma situação dessa faz com que a família pare, acho que fala assim, stop. Vamos olhar para o que está acontecendo aqui dentro de casa, que está refletindo nessa atitude do nosso filho. Mas isso tem que ter muita consciência, né? Nós não podemos generalizar, mas uma grande parcela da população, né, que sofre por uma condição de bullying,
vem com essas características familiares também. Ai, olha só. Eu já fui vítima de bullying. Você já foi vítima de bullying? Você já foi vítima de bullying? Graças a Deus, não. Eu fui. Quando eu era criança, eu era gordinha. Não que eu seja muito magra hoje, mas eu era bem gordinha. E eu sofria bullying. Então, eu sei o que é isso, mas graças a Deus, eu tenho uma personalidade, né, que acabou se sobrepondo a isso e acabei superando. Sim. Agora, tem muitas crianças que não conseguem. E aí, o desdobramento para a vida adulta, qual que é, Laura? São traumas psicológicos. Eu acho que a gente pode citar aqui, Virgínia, grandes casos de massacres. Né? Então, a gente vê isso nos Estados Unidos, né? Sim, em oito casos mais marcantes, né? Tem Japão, Estados Unidos, Bélgica, o Brasil, teve o massacre do Realengo. Então, assim, nesses casos, faz a gente repensar da proporção que isso toma. Porque é uma criança, é um adolescente. Hoje, ele não tem condições psicológicas para suportar aquilo que ele está vivenciando. De uma certa forma, ele leva isso para a vida adulta. Entendi. E aí, esses traumas psicológicos, se não forem cuidados, né, traz essas sérias consequências. Sim, traz essas consequências negativas. Né? Então, nesses casos, teve o atentado de Realengo, que é o mais próximo nosso, que foi no Brasil, né, que o indivíduo invadiu a escola e atirou em diversas crianças que ali estavam. Né? Então, no sentido assim, de um certo alívio momentâneo, para satisfazer algum desejo. E uma forma também de dar o troco, Sim. Né? Daquela agressividade sofrida, ele então tratar como revanche. É uma revolta, né, que o indivíduo sentiu, ele paralisou naquela etapa da vida, onde teve um sofrimento maior, e ainda não conseguindo lidar com isso, não satisfeito, vai lá e consegue toda essa questão difícil para a sociedade aceitar, né, entender naquele momento, mas também tem outras consequências psicológicas, né? Que precisam ser olhadas. A responsabilidade da escola, em um breve espaço de tempo, qual é a responsabilidade da escola ao perceber a existência do bullying, da prática do bullying? Ouvir as duas partes, né? Agressor e vítima. Porque também tem a simulação, não tem? Tem sim. Então, nesse caso, assim, ouvir os envolvidos. Certo. E aí, buscar através da situação ali em si, os pais como parceiros, né? Buscar responsabilizá-los e a perceberem as consequências disso para a vida, né? E fazer com que eles revejam, conscientizar. Acho que o papel da escola muito é educar, é conscientizar, orientar, é combater de uma forma ativa, né? Unindo forças para que isso se torne cada vez mais frequente o combate. A prevenção, acho que é a nossa aliada. Eu acho que os dois verbos que eu mais gostei que você utilizou, unir e combater. Sim. Eu acho que sem união realmente a gente não chega a lugar nenhum e os pais são figura essencial, né? São personagens essenciais no combate a esse mal que traz tanto problema e tanta tristeza, né? Não só para a criança, mas para todo o seu desenvolvimento. Com certeza. Neide Laura Bueno Barbério, é isso? Barbério. Barbério. Eu acho que só a gente poderia esclarecer, Virgínia, só para finalizar, acho que foi o caso, o cyberbullying. Né? Porque o cyberbullying também é uma vertente do bullying, porém é de uma forma utilizada através do recurso tecnológico. Sim. Né? É um assédio, não deixa de ser um assédio moral, né? Só que através dos meios tecnológicos. É tão grave quanto o bullying presencial. É mais grave. Eu acho que é uma matéria que a gente pode estar desenvolvendo num programa específico para isso, porque realmente é muito interessante, inclusive a parte legal disso. É uma sugestão aí que você está fazendo que a gente vai acatar. Sim, obrigada. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Espero que volte, então, para a gente conversar sobre o cyberbullying, os desdobramentos e toda a questão legal, inclusive criminal, né, do cyberbullying, o que é que pode acontecer. Tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, mas não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente vai para a segunda parte das nossas orientações jurídicas com relação à locação. Essa relação entre quem tem um imóvel, é o locador, e aluga esse imóvel para alguém que se chama, então, locatário.
como é que fica aí nos diversos desdobramentos dessa situação, tá bom? Sai daí não, a gente já volta.